tudo no script, gente. A gente falou aqui semana passada que ia acontecer exatamente isso. Que o Michael ia falar, que ele ia lacrimejar, que ele ia chorar, ele ia enaltecer o Grêmio. Não é coincidência que ele não tenha citado o Marcos Hermann, que é o comandante do departamento de futebol. Não pensem que é esquecimento ele ter elogiado o Renato, o Filipão, o presidente Bolzan. Então ele lembrou quem ele queria lembrar e esqueceu, entre aspas, quem ele não queria citar. Então, gente, não há nenhuma novidade. Alguém imaginava que o Michael ia chutar o pau da barraca, vai reclamar da demissão em meio a um final de temporada? Só quem não conhece o futebol como ele acontece. Então, tá tudo, César, acontecendo dentro do script. Eu acho que nessas horas, e aí a importância, por exemplo, dos dias entre a demissão e esse retorno dele a Porto Alegre. A partir de determinado momento, fica a história. Quando se tem esse rompimento, é difícil, foi complicado, muitos torcedores estão chateados, porque entendem que o Michael poderia ser ainda uma solução técnica, mas depois que passa o calor da hora, vale o que o Michael construiu. E realmente a história do Michael com o Grêmio, ela é muito bonita, acho que ele fez uma referência muito importante. O Michael vira o grande jogador aqui, já caminhando para o fim da carreira dele. Porque ele tem uma carreira no Figueirense, ele é um bom jogador, lá no Fluminense início de carreira, Madureira, passa pelo São Paulo e no Grêmio. Quando o Roger coloca de volante é que ele dá esse salto. E ele tem uma linda página na história do Grêmio, está na calçada da fama e não seria diferente. O Grêmio precisa exatamente nessa hora de um pouco de tranquilidade e o Michael, apesar de alguns acharem que ele poderia vir aqui botar um pouco de fogo na fogueira, não. Pelo contrário, o que ele veio aqui foi para também passar a ideia de que o Grêmio está junto para sair dessa situação. Eu não achava que o Michael ia colocar fogo na fogueira. Agora, se ficasse no ar que foi ele que pediu demissão, que foi ele que pulou da barca, ele ia vir para falar a verdade, eu tenho certeza disso. Ele ia vir a público nessa entrevista e dizer assim, ó, só para deixar bem claro, não foi eu que pedi para sair. Só que, claro, todo mundo já sabe que foi o Grêmio que procurou primeiro o Michael, depois e apresentou a proposta de rescisão contratual, depois houve ali, o Michael concordou com os termos, tudo certo, beleza. Agora, se fica no ar, foi o Michael que pediu para sair, para não ir até o final, para não ter a marca do rebaixamento, tenho certeza que ele ia vir e ia dizer, não, eu não pedi para sair. Eu não pedi para sair, eu tenho certeza que ele ia falar isso. Eu só quero sublinhar aqui o que eu continuo achando um erro e continuo achando muito perigoso para o Grêmio. Não é só ficou a linda história, César, não é só isso, ficou vazio. Faltavam 3 meses para terminar o contrato do Maicon e a sua história no Grêmio e seria absolutamente natural no final do ano a sua despedida, quem sabe até com um jogo festivo, não sei o quê, O Grêmio antecipou a saída do Maicon, o Grêmio demite o Maicon, o Grêmio cria um problema no seu vestiário, porque o Maicon é muito querido pelo grupo, o Grêmio deixa um vazio referencial no vestiário com a saída do Maicon em meio a um dos momentos mais difíceis dos últimos 10 anos da história do Grêmio. Para mim, continua sendo muito perigoso o que fizeram. Deixa eu ver. Meneghete, eu estou refletindo sobre, eu achei que o Michael ia falar tudo o que aconteceu, mas eu acho que aí tem uma questão importante, tá, Meneghete? O fato dele não chutar o balde é um indicativo para mim importante de que provavelmente esses dias que o César citou aqui, eles foram importantes para ele refletir e ver o seguinte, talvez eu estava errado, talvez eu possa ter errado, talvez eu, Maicon, possa... Porque ele lembra que ele diz assim, preciso me recuperar, preciso me organizar, vou ver se eu jogo futebol ano que vem. E aí a versão que nós temos no bastidor da direção do Grêmio, que era, o Maicon estava irritado por não conseguir jogar e descontava isso dentro de campo e no vestiário, possa ser acertada. Para mim, a entrevista coletiva do Maicon agora no aeroporto assina lá, dizendo assim, direção do Grêmio, vocês acertaram em cheio. Então nós temos um motivo por Maicon ter sido, porque até então eu não sabia. Qual é o motivo? Não, nós já tínhamos falado dessa bancada. O Maicon estava errado. Errado no quê? Em ter sido expulso num jogo? Sim, e tá dando... Isso não é motivo para demitir o cara. Baldassinho, o que a direção do Grêmio está vazando e falando pra gente recentemente? Olha só, o Maicon era um cara muito competitivo, que já não conseguia jogar por conta das microlesões e problemas que tinha ao longo dos últimos anos, pelo menos 1 ano e meio, 2, e isso estava fazendo ele descontar dentro de campo. A expulsão não foi só agora, tinha sido na Libertadores também contra o Del Valle. Assim como ele deu um passe para uma das mais importantes vitórias do Grêmio no meio dessa porcaria toda, tá? E tava estourando muito no vestiário, era um cara que tava estourando, ele tava tendo problema no vestiário, ele tava ficando bravo, ele tava irritado, ele tava brigando, ele tava brigão. Uma coisa que eu acho um absurdo a pessoa ser. Não sei como que alguém faz isso. Ser brigão.
Só deixa eu terminar, César. E aí todo mundo tava assim, não, o Maicon tá se achando injustiçado, vai chegar aqui. Eu achava que ele ia falar aqui, ó, eu fui demitido, não foi como um acordo, não foi... O fato dele, e aí o César pegou um ponto. Se essa coletiva é na segunda-feira, no dia da demissão, é uma coisa. Como teve uma semana para refletir, pensar e colocar a coisa em ordem, eu acho que o próprio Maicon pensou e disse assim, eles têm razão. O motivo da folga foi esse, gente. Foi para acalmar. Calma, gente. Vamos acalmar todo mundo. O Maicon, ele sabe disso e agora entra. Eu só queria chamar, principalmente o Meneghetti e o Baldassi, que são mais experientes. Vocês lembram da saída dos grandes ídolos de Grêmio e Inter? Sempre tem aquele episódio que não é bom. Vou pegar 2 exemplos que são os máximos aqui. A saída do Renato em 86 do Grêmio. Lembra? O Renato forçou a saída do Grêmio, depois se esqueceu isso, só olhou o lado positivo. A própria saída do Falcão, lá em 80, lembra de o que se dizia do Falcão? A capa da revista Placar, por exemplo, sugerindo que o Falcão saiu mal, lembra? E que o torcedor estava incomodado. Depois se esqueceu isso. E acho que essas relações da história, por exemplo, o D'Alessandro sai do Inter, e eu e o Meneghetti aqui, nesse programa, citamos muito. Pô, como é que me dá uma coletiva um dia antes de um jogo, falando... Vou te citar mais 3 exemplos rápidos aqui. O Dinho, quando saiu do Grêmio, que disseram que demitiram ele por telefone, faltou respeito. O Índio agora. E o Fernandão e Yarley. Isso. O Fernandão e Yarley, quando saíram do Internacional, saiu com aquela... E o que se lembra? É boa a tua lembrança, eu nem peguei o exemplo do Renato e do Falcão, que foram impactantes, mas que são mais antigos, a gente acaba não lembrando. Esse do Yarley lembra do Yarley voltando a jogar em Porto Alegre, que incomodado que tinha saído. Tá, mas em nenhum desses casos o time estava caindo, César. Tu tinha subsídios para te levantar. outro momento, é verdade. Baldassi, desculpa, o Maicon acaba de admitir, eu perdi um café pro Meneghetti, fazer o quê? Faz parte, né? O Maicon acaba de admitir que a direção do Grêmio tá certa, cara. Não é isso. A entrevista dele. Eu não faço essa tua leitura, tá? Eu também não. Que aconteceria esse, não é reconhecimento, essa atitude de maturidade dele, não é o momento de incendiar essa relação com o Grêmio. A gente não sabe que sequência o Maicon vai ter na carreira. Ele é um cara que pode ser um dia gerente executivo, pode ser técnico, e o Grêmio vai estar de portas abertas para ele pela sua identificação com o clube, com o torcedor. Então eu tinha a convicção de que o Maicon não ia ter uma atitude mais destemperada. Essa atitude destemperada ele teve em campo. E há quem diga que ele teve a atitude destemperada também dentro do vestiário quando foi cobrado depois da expulsão contra o Corinthians. E que essa seria a gota d'água. Agora, o Maicon saindo agora, em cima da questão que o Wagner coloca aqui, se ficasse induzido que o Maicon pulou da barca, eu acho que ele falaria a verdade. Tem um aspecto que eu acho que é inegável, que é inerente. Ainda que o Maicon participe desta campanha ruim, para o torcedor do Grêmio, Wagner, se o Grêmio for rebaixado, vão jogar essa conta na direção. Tá aí, ó, mandaram o ídolo embora e agora foram rebaixados. Claro. Se os resultados não aparecerem, a cobrança vai chegar no colo de Marcos Hermann e no colo do presidente Mas vai Bolzan. de qualquer jeito, Meneghetti. O futebol... Se cair de Não, qualquer... o futebol, não pode, vai no porteiro. O futebol, nesse ponto, ele tem algumas lógicas que eu me incomodo, mas elas servem para todos os casos. E vocês também vão lembrar, a história também conta. Esse fato que o Meneghetti coloca, se o Grêmio cair, vai ser, com certeza, colocado um peso muito forte na demissão do Maicon, vai. E se o Grêmio não cair, também. O fato serve para os dois lados sempre no futebol. Quer que eu te dê uma... eu não lembro desse programa ter citado isso, de algo que aconteceu no Grêmio há pouco tempo. E o Grêmio estava bem, estava disputando títulos e houve uma saída traumática do saudoso Valdir Espinosa. Vocês lembram disso? Claro. Deu uma crise, todo mundo disse o Grêmio está errando, não é o momento para fazer isso, é um grande nome da história do Grêmio, e o Grêmio passou por cima disso. Mas era um momento bom, não era um momento ruim. Mas é bom exemplo. Muita gente diz que grande parte dos problemas do Grêmio surgiram daí. Não, mas foi campeão da Libertadores depois, né? Não. Não, o Espinosa é campeão da Copa do Brasil. Ele sai antes da Libertadores. Ele não foi em 17. Ele sai antes da Libertadores. Ele foi em 17. Ele sai antes de conquistar.